Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é sexta-feira, 23 de abril de 2021. São exatamente a hora em que seus relógios marcarem este exato momento. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler hoje, no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 1. Quero que vocês prestem muito bem atenção nessas visões terríveis que o profeta teve quando estava no meio dos cativos, ao lado do rio Quebar. Vamos ouvir a história? Prestem atenção. Olha, a primeira visão dos querubins. E aconteceu no milésimo mês, aliás, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus, conta o profeta Ezequiel. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, continua Ezequiel, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E no meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E à mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e à mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E os seus rostos e as suas asas eram separados em cima,
cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante de seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E, quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo. Brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais. O fogo corria por entre os animais. E o fogo resplandecia. E do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, conta ele, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais. Havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles. Não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas, mas tão altas, que metiam medo. E os quatro seres tinham as suas cambas, aliás, e as 4 rodas. E as 4 rodas tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E, elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente, o Espírito da criatura vivente, estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E, elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles. Porque o espírito dos animais estavam nas rodas. O espírito dos animais estava nas rodas. E sobre as cabeças dos animais havia uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima, sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas. Debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobria o corpo de uma banda, e cada um
tinham outras duas que os cobriam da outra banda. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz do estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam-se as suas asas. E ouviu-se, e ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima. E desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esta era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Prezados irmãos, diante de uma visão desta tão terrível, qual é o homem humano que se manteria de pé? Não era possível, porque era uma coisa sobrenatural, uma coisa fora do comum que se apresentava àquele homem chamado Ezequiel, que era um profeta de Deus. Mesmo sabendo que aquela visão era uma visão divina, vinda do Criador, ele não resistiu. Ele caiu por terra, desfalecido. E ouviu a voz que dizia: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, continua Ezequiel, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles. E lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem,
não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são causa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são causas rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. E eis que uma mão se estendia para mim e tinha um rolo na mão. Aquela mão que se estendia para Ezequiel tinha um rolo na mão. Estava um rolo de livro. E ele diz: Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Lamentações, suspiros e ais. Prestem atenção, meus queridos ouvintes. Estamos no 3º capítulo do livro de Ezequiel. Depois me disse, continua Ezequiel, filho do homem, come o que achares. Come este rolo. Filho do homem, come o que achares. Come este rolo. E vai. Como este rolo e vai. Fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer um rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Aquele rolo era na minha boca doce como mel, conta o profeta Ezequiel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque
toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com os seus rostos, porque casa rebelde são. Disse-me mais: Filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouvi-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos cativeiros. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás. E lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o Espírito, e eu vi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E eu vi o barulho das asas dos animais, que tocavam umas das outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Aí está, meus queridos ouvintes, meus queridos inscritos, a leitura do livro de Ezequiel, do 1º, 2º e 3º capítulo, até aquele que vocês escutaram eu ler. Estou feliz por vocês prestarem atenção na leitura, e mais feliz ainda eu ficarei se vocês comentarem sobre isso e disserem que verificaram a Bíblia, que verificaram a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Fizeram uma pesquisa no livro de Ezequiel para constatar a verdade desta leitura. Como eu falei a vocês, eu achei muito interessante, muito atraente, entendeu? A leitura do livro de Ezequiel, dessa aparição que até só de pensar dá medo, dá receio, dá pavor. Mas, como Deus faz da maneira que quer, Ele mostra ao ser humano que Ele escolher aqui na Terra a sua ciência, da maneira e do modo como Ele quer mostrar, porque Ele sabe que o ser humano, o homem, a mulher, é um instrumento em suas mãos. Nós, vocês, todos aqui, somos a boca de Deus, que é enviada para falar a esse povo da casa rebelde, que é do Brasil, que é de cada cidade que vocês moram, são povos rebeldes, que precisam ouvir essa palavra, que ouçam, que deixem de ouvir, assim diz o Senhor. Não parem, continuem levando a palavra de Deus a todos aqueles, aos irmãos de sangue, aos irmãos da fé, aos evangélicos, aqueles que não são, que eles ouçam e deixem de ouvir, como Deus dizia para Ezequiel falar para aquele povo de casa rebelde.
E Deus dizia que eles ouçam ou deixem de ouvir, fale. É como hoje. Essa responsabilidade é sua, é minha, é de todos aqueles que fazem a vontade de Deus aqui na terra, que se juntam nesta batalha contra o mal. Se gostaram, dê um like em nome de Jesus, subscrevam-se, acionem o sininho e façam a subscrição neste canal se ainda não for inscrito nele. E continuem vendo e ouvindo as mensagens que eu vos mando. Mensagens verdadeiras, extraídas diretamente da palavra de Deus, diante de vocês. Ok? Deus os abençoe e eu convido vocês a tomar um copinho de suco de uva. Isso me lembra muito a ceia do dia do Senhor, quando ele ceou com seus 12 apóstolos, né? Discípulos. E cada vez que eu pego nesse copo, eu bebo em memória daquela ceia, lembrando-me tudo que aconteceu naquele momento. Então não estranhem, não pense que é vinho embriagador, não. Ok? Pois não esqueçam do like, que Deus os abençoe, meus irmãos, hoje, amanhã e sempre.